Hoje eu vou explicar para você o que é o Prompt Flow, uma técnica, um modelo que foi criado na Agents para deixar os seus agentes de atendimento muito melhores. Mas antes, não se esquece, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário. Você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, que vai estar o link aqui na descrição, e também te convido a conhecer a Agents. O teste é gratuito, você se cadastra e conhece a plataforma. E caso você queira ter uma agent sua, oferecer para os seus clientes, você pode comprar o nosso white label. O link também está aqui abaixo. O white label é a licença, você vai ter o código da Agents para colocar a sua logo, o seu domínio e poder vender tranquilamente. Além disso, a gente tem a central da Agents, né? Que seria uma central para você fazer essa instalação em uma VPS de forma facilitada. Os links vão estar aqui abaixo e agora vamos voltar para o vídeo. E aí, pessoal, hoje você vai entender o que é o Prompt Flow, esse conceito que foi criado na Agents, provavelmente você nunca ouviu falar, e como utilizar ele para criar agentes incríveis. Eu vou começar aqui com um comparativo e um modelo que eu fiz para explicar para você o que é o Prompt Flow, os agentes Flow que temos na Agents. Bom, eu fiz no outro vídeo, vai ter aqui no canal, se você não deu uma olhada, a diferença do agente em etapas para o agente normal, que foi o vídeo que eu usei esse exemplo para explicar o tamanho do ganho em diminuir prompt, em diminuir alucinação e gastos e melhoria no agente. E acima do agente em etapas, nós temos o modo flow, que seria como se fosse uma evolução do agente em etapas. Eu vou iniciar por aqui para você entender e depois nós vamos a alguns comparativos. O vídeo é curto, depois teremos um vídeo maior explicando como utilizar dentro da Agents. Hoje, um agente normal, em um flow normal, você vai ter um prompt com todas as ferramentas. Como eu expliquei no outro vídeo, o agente em etapas, você vai dividir esse prompt em etapas e o seu agente vai ter uma missão em cada etapa. Então, ele não vai ter um prompt de 1000 linhas, ele vai ter 5 prompts de 300, 400 linhas cada, ou seja, em cada etapa ele não vai alucinar. Ele sempre recebe a base mais a missão daquela etapa. Vou pular a parte de etapas, se você não assistiu, dá uma olhadinha no vídeo do canal, mas agora eu vou direto ao agente em Flow, Prompt Flow. Nós teremos etapas de agente que ele vai seguir e você vai montar um fluxo, como se fosse num DeFi, um N8N, porém sem aquela complexidade. É dentro do prompt do agente que isso funciona. Um cliente novo vai te mandar uma mensagem, você vai receber ele aqui na etapa 1, certo? E aqui ele vai ter uma missão, no meu caso eu coloquei coletar o nome. Vou até usar uma ferramenta aqui para riscar, para você ficar mais visível. Nessa etapa, ele tem os dados da empresa, comportamento, regras gerais, e aqui ele tem que coletar o nome. Embora ele também tenha que descobrir interesse, mover Kanban, fazer agendamento, entre outras coisas, nessa etapa ele não tem essas instruções, então não tem como ele confundir com outra etapa. Ao conseguir atingir este objetivo, ele vai passar para a etapa 2, igualzinho no agente de etapas. Aqui ele tem que descobrir interesse e mover o Kanban do cliente, correto? Novamente, na etapa 2, ele não tem mais a instrução para coletar nome, então ele não vai ficar repetindo isso e confundindo, porque ele não tem mais isso no prompt dele. O agente de flow se diferencia neste ponto. A partir deste momento, ele tem caminhos diferentes para seguir. O cliente falou que o interesse dele é falar na parte comercial. Por exemplo, ele vai transferir para a etapa 4, não é outro agente, é o mesmo agente. Porém, aqui na etapa 4, a instrução dele é alguns produtos e oferecer os produtos desse departamento. Se o cliente falou que tem interesse em outro tipo de área, vamos supor que seja uma área de pedidos à distância, algo assim, vai vir para este outro, que vai ter os produtos dele, vai oferecer os produtos dele com prompts diferentes. Então, não vai acontecer, que já vi muitos prompts, tem lá, faça etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, e ele pular da 1 para 4, voltar na 2 e se confundir, porque ele não tem as informações da outra etapa. Isso aqui foi um exemplo bem básico, mas agora eu vou mostrar o que eu montei para ficar mais claro para vocês. Este é um prompt normal, até que já de N8N eu coloquei como exemplo, que você vai usar em um agente dentro do N8N. Aqui você vai ter as regras gerais, o papel dele, o objetivo, contexto de situação, tom de comunicação, regras adicionais, isso aqui tudo normal. E você vai pedir para ele seguir fluxos, etapas. Inclusive você tem regras para isso. Etapa de 1 a 7, os departamentos, o que você deve fazer, não pule etapas, não volte etapas, não mude de departamento sem confirmar. Todas essas regras são necessárias se você fizer isso em um prompt. Regra de avanço em etapa, tem muitas regras específicas para ele saber como lidar com cada etapa. E aqui nós temos etapa 1, etapa 2, todos o descritivo do que ele tem que fazer. Tudo isso, a cada mensagem do seu cliente, é enviado para o seu cliente.
inclusive como que ele vai usar a etapa, como que ele vai agendar. Olha o tanto de coisa que vai para o cliente. Em um agente em etapas, nós vamos quebrar isso. Então, suponha que eu transforme isso aqui em um agente em etapas. Eu vou enviar somente até aqui, até essa parte. Olha só, não tem nem 10% de todo o prompt. E na etapa 1, meu agente vai receber isso aqui, essa primeira parte, mais essa parte da etapa 1. Só isso. Ele não precisa do resto das informações, porque ele não está utilizando a triagem médica agora. Quando o cliente estiver na parte de triagem médica, por que, que o seu agente tem que receber triagem de odonto, neste caso, que é de uma clínica de saúde, onde tem odonto, médico e laboratório? Então não faz sentido você mandar tudo isso para o agente se ele não vai utilizar naquela etapa. Se é um cliente de odonto, seu agente não precisa ter informações sobre triagem médica ou parte laboratorial. Então você diminui a quantidade de informação inútil, gastando menos token, diminuindo a alucinação. Eu fiz até um comparativo rápido de um prompt flow para um prompt comum. Você tem menos alucinação, você tem mais controle de fluxo, clareza para a sua LLM, você consegue usar uma LLM às vezes menor, mais barata e ter resultado melhor. Custo de tokens e manutenção é muito mais fácil. Aqui eu tenho um desenhozinho que eu fiz para entender uma outra diferença, comparando com o fluxo de DeFi, N8N, seja o que for. Quando uma mensagem chega em fluxo comum, o seu prompt estaria, por exemplo, vou colocar um exemplo na etapa 2, ou na etapa 3. A mensagem do cliente chega na etapa 1, vai para 2 e chega no seu agente, onde faz o roteamento para qual caminho. Esse agente escolheu qual caminho esse cliente vai seguir, vai marcar ele e vai fazer a transferência. A próxima mensagem do seu cliente volta na sua etapa 1 e passa todo o caminho de novo. No prompt flow, não. Fica marcado dentro do sistema qual etapa aquele cliente está. Então, quando a mensagem dele sai do seu cliente, ela chega direto na etapa que ele estava. E ele consegue ir para frente e voltar etapas. Eu vou mostrar aqui dentro da Agents como que é criado e como que é feito isso. Aqui eu estou num agente já criado, que eu fiz, e eu vou mostrar como exemplo, mas eu vou voltar no dashboard dele. Eu criei a Júlia, que é uma atendente da Agent Saúde. Eu posso vir aqui em novo agente, seleciono um, Agent Flow, e crio esse agente. Eu não vou me aprofundar em como criar, em muitos detalhamentos, porque esse vídeo é mais para explicar como que funciona. Depois eu vou ter um tutorial de uso da Agents. Aqui dentro você vai ter configurações, que eu vou selecionar uma LLM, no meu caso eu estou utilizando o OpenRouter, vamos colocar aqui, por exemplo, um GPT-5 Mini, só um exemplo. Ou eu posso colocar um Gemini 3, isso vai ser indiferente, vai ser da sua escolha, você pode fazer teste com vários. Comportamento, isso aqui é o que se refere à regra geral. O que estiver em comportamento, o agente vai receber em todas as etapas, assim como o histórico do cliente, por exemplo. O nome dela, a descrição, agente de saúde, a descrição da empresa, posso colocar localização e horário de funcionamento, se eu quiser, tom de comunicação profissional e regras de atendimento. Essas regras são as regras gerais que eu comentei com vocês, que seriam essa primeira parte aqui, que é o objetivo dela, que é o contexto, que ela é explicando que ela é um agente de uma agência de saúde, explicando o tom de comunicação, e algumas regras gerais, como, por exemplo, se o cliente perguntar sobre um assunto fora, como você deve agir, algo que vai se aplicar a todas as etapas. Inclusive, nós temos aqui embaixo regras de comportamentos globais, que eu posso adicionar, por exemplo, se o cliente falar sobre imóveis, explique que aqui não trabalhamos com imóveis. Um exemplo bem simples, só para você entender. Mas não é o foco explicar este funcionamento agora. Agora eu volto aqui na Júlia e vou no que importa. Etapa de fluxo. Eu tenho aqui a Júlia já criada, com algumas etapas, como você pode ver, é um fluxo, identificação, direcionamento, eu usei aquele mesmo exemplo, triagem médica, odontológica, laboratorial de exames, e aqui embaixo, agendamento médico. Vamos fazer uma situação real aqui, eu vou adicionar também o agendamento para odontologia. Adicionar etapa, cliquei aqui e gerou uma nova etapa. Vou dar um clique duplo e vou colocar aqui, ó, agendamento odonto. Instrução da etapa, vou colocar bem simples, só para você entender. Realizar agendamento para odontologia. Aqui eu preciso também colocar o quê? Uma ferramenta. Nós temos as ferramentas da Agents todas aqui embaixo, inclusive chamada HTTP. Eu vou marcar agendamento, vou adicionar um calendário, essa agenda principal, correto, e vou salvar. Agora ele tem acesso àquela agenda principal. E eu posso, inclusive, dar instrução aqui para ele. Então agora ela já consegue realizar agendamento, já sabe que precisa disso, de buscar horários disponíveis, isso tudo inclusive fica dentro do código aqui da Agents, essas instruções, e eu vou salvar.
Porém, eu não fiz ligação. Agora eu vou ligar o odonto com a triagem de odontologia. E vou colocar o seguinte: quando o cliente quiser agendar uma consulta, nem precisa escrever odontológica, porque é o único caminho possível da triagem odontológica, correto? Então aqui, vamos lá, meu cliente vai mandar um oi, vou abrir essa etapa de identificação. Missão: identificar o cliente e registrar dados mínimos de atendimento. Conduzir objetividade, regra: máximo uma pergunta, não avance sem ele falar o nome. São regras que se aplicam a esta etapa e não às outras. Seriam inúteis lá na frente, onde eu já tenho o nome. E algumas outras regras. O que coletar? Nome, obrigatório. Beleza, fiz isso aqui, eu posso adicionar também, se eu quiser que ele adicione tag, Kanban, produto, buscar produtos, o que for, mas eu vou só salvar. Se você olhar aqui, na segunda etapa de direcionamento, eu tenho que entender o motivo de contato e classificar o atendimento em um dos departamentos: odontológico, médico, laboratório exames. Regras, também pergunta curta, são algumas regras específicas, mas eu posso até tirar esse pergunta curta e direta, porque ele está na regra geral. Pronto. Meta de transição, eu não vou preencher aqui. Aqui já está preenchido, mas você não precisa preencher nada aqui. Vou salvar. E sempre que você fizer uma ligação, vai aparecer este campo. Ou vazio, ou no meu caso já está preenchido. Quando conseguir o nome do cliente. Então vou colocar aqui só um quando. Agora, quando meu agente conseguir o nome do cliente, ele vai transferir da identificação para direcionamento. Esta é a regra. Outra coisa, não é caminho único. Eu posso dar opções. Vamos aqui no direcionamento, eu tenho o caminho para triagem médica, odontológica, laboratório de exames. Cada um deles com uma condição: quando identificar que o objetivo é a consulta médica, quando identificar que o objetivo é a área laboratorial ou para exames. Então, este agente de direcionamento, quando ele identificar uma dessas situações, ele vai transferir para essa outra etapa. E lembre-se, nesta etapa aqui, meu agente recebe as regras globais e as informações desta etapa, o que ele tem que fazer aqui, inclusive as ferramentas. Nesta etapa de odontologia, a desta etapa, ou seja, não faz sentido eu ter um prompt gigantesco, vamos colocar aqui como esse, que eu explico tudo sobre a parte odontológica para um cliente que está falando só da parte médica. Então, com essas etapas, você consegue acabar com este problema. Ou vamos supor, o cliente está aqui na triagem médica, mas ele confundiu. Agora ele quer falar sobre parte odontológica. Eu vou clicar aqui na triagem médica e vou ligar lá no direcionamento. E vou adicionar uma nova condição. Quando o cliente falar que não quer mais não quer mais falar sobre clínicos, sobre médicos, vamos lá, sobre consultas médicas, isso. Agora, quando ele falar que não quer falar sobre consultas médicas, o que meu agente vai fazer? Ele vai transferir ele de volta para o direcionamento. Aqui as possibilidades são muitas, são infinitas praticamente, dentro do mesmo agente, sem sobrecarregar prompt, diminuindo a alucinação. Isso tudo, o seu próprio agente, no mesmo agente, você vai conseguir ter toda a triagem necessária, com prompts diferentes, sem sobrecarregar seu agente, com ferramentas diferentes. Por exemplo, aqui no agendamento médico, eu vou ter, vamos lá, agendamento, configurações, opa, aqui está a imagem, né? Vou voltar aqui, agendamento, configurações. Eu vou adicionar um calendário SASD, que foi um de teste que eu criei. Ele só tem informação desse calendário, ele não precisa ter informação do calendário da Odonto. Não faz sentido as regras se misturarem e fazerem um agente calcular muito mais e confundir muito mais vezes e necessitar de um agente muito mais bem treinado para isso. Isso aqui vai ser a solução para a maioria dos negócios. Aqui na Agents você consegue criar ele, como eu já mostrei, de forma bem simples, vou salvar, um agente em fluxo, que é similar ao meu agente em etapas, que no caso eu vou criando etapas. A diferença é a facilidade visual e o fato dele poder estar roteando para etapas anteriores, fazendo múltiplos caminhos de forma facilitada e simples, que vai melhorar muito o atendimento. E se você não conhece a Agents, acesse, o link está aqui abaixo, é gratuito para você testar. Se você quer ter uma Agents com o seu domínio, com a sua logo, para você revender, montar seu SaaS, independente do que você quiser fazer, você pode acessar o site do Whitelabel, que também está aqui embaixo, utilizar a Agents para você. Você compra o Whitelabel, coloca na sua VPS, inclusive eu ofereço um instalador automático, que ele é remoto, e vai instalar e você vai poder fornecer para os seus clientes individualmente ou como SaaS. Bom, o vídeo de hoje era para isso. Em breve eu vou fazer um vídeo tutorial explicativo, passo a passo, com teste, ligando o WhatsApp do zero até colocar esse agente conectado no WhatsApp, testando. Eu vou manter esse da clínica, que é um exemplo de uso real. Acredito que com isso eu consegui deixar bem claro tudo como funciona esse nosso prompt fluxo, que é a exclusividade da Agents.
Então até o próximo vídeo, não se esqueça de curtir aqui o vídeo e de seguir o canal.